O Karl Marx então, é um desses sociólogos assim que são, digamos, os fundadores, né, da sociologia. Geralmente ele é o mais conhecido, assim, né? Nas redes sociais é muito comum ver meme, alguma brincadeira assim com ele. Então, geralmente é o sociólogo mais conhecido, assim, desses que a gente vai ver. O Marx, então, vamos começar a entender um pouquinho quem foi, né? Karl Marx. Começar aí pela vida dele, né? Então, apresentar um pouquinho de quem foi, né? O Marx viveu, então, entre 1818 e 1883, né? Ele era um alemão, viveu também em Paris, Bruxelas, Londres, e aí isso que é interessante, né? No caso do Marx, ele não era só um estudioso, né? Ele não era só, digamos assim, um pesquisador ou coisa do tipo da sociedade, né? Ele foi muito conhecido pela militância política dele, pelas posições políticas. Isso fez com que ele tivesse que, ao longo da vida dele, se mudar, né, para Paris, para Bruxelas, até que ele chegou em Londres, e foi onde ele ficou até a morte dele, né? Então, ele viveu boa parte da vida dele em Londres, apesar de ser um alemão, porque ele foi expulso, inclusive, do país dele enfim, por ter críticas ao governo alemão da época e tudo mais. Então, ele teve que ir se refugiando em outros países até que ele conseguiu ficar em Londres e inclusive, tem no cemitério e tal, que ele foi enterrado, tem um busto dele lá até hoje, enfim, porque, né, ele é um sujeito conhecido aí ao redor do mundo pelas ideias, pelas pesquisas, pelas ideias políticas também, pelas opiniões políticas dele. Então, Marx ele morou assim, em várias cidades e tal, porque, em geral, ele não era só um estudioso, ele também estava envolvido com política, e isso trouxe alguns problemas para a vida dele. Né? Ele era doutor em filosofia, lembrando, né, que né, assim como a gente quando discutiu o Weber, quando a gente discutiu o Durkheim, o próprio Comte, esses caras estavam fundando o que a gente chama hoje de sociologia, né? Então, eles não eram formados em sociologia, eles estavam aí dando o pontapé, digamos assim, para o que a gente chama hoje de sociologia, ou que a gente conhece como sociologia hoje. Então, ele era doutor em filosofia, ele é formado em direito, na verdade, depois fez doutorado em filosofia, mas ele nunca chegou a ser um professor universitário também, como eu falei, por conta das posições políticas dele, ele tinha críticas ao governo alemão da época, isso consequentemente afetou, né, na credibilidade dele ou em ser bem visto, né, para conseguir aulas nas universidades alemãs ou de outros lugares. Então, ele acabou que ele não se transformou, por exemplo, num professor universitário, como foi o Weber, como foi o Durkheim, por exemplo. Ele certamente é um dos sociólogos mais importantes da história, né? Defensor, em geral, ele estava sempre. E aí vem a questão: ele não era só um estudioso, né? Ele se posicionou politicamente, em geral, defendendo ideais dos trabalhadores, lutas políticas, organização dos trabalhadores, para reivindicar melhores salários, melhores condições de vida. Então, geralmente, ele também, né, se envolveu politicamente, não ficou só nos estudos ou no debate para entender a sociedade. Né? E aí, claro, boa parte do porquê ele foi perseguido historicamente e tendo que se mudar e não conseguindo empregos ou coisas do tipo, foi porque ele era crítico do sistema que a gente vive hoje, né? Então, a partir dos estudos dele, ele chegou à conclusão, por exemplo, que dentro da sociedade que a gente vive hoje, a gente nunca conseguiria resolver os problemas de desigualdade social, desemprego, miséria. Enfim, os problemas que a gente pode imaginar que a sociedade tinha naquela época, né? E que ainda tem, né? A gente vive numa sociedade ainda com muita desigualdade, especialmente se a gente pensar aqui no Brasil, por exemplo. O Brasil é sempre marcado aí nas pesquisas internacionais como um dos países mais desiguais, né? Sempre lembrando que ser um país desigual não significa ser o país mais pobre, não é a mesma coisa, né? A pobreza é a gente imaginar uma pessoa que tem carência de recursos, né? Recursos financeiros, de acesso à educação, emprego, saúde, enfim, pessoas que têm uma vida mais limitada. E a desigualdade é o tamanho da diferença de riqueza, né, entre os mais ricos e os mais pobres de uma sociedade. Então, o Brasil não é o país mais pobre do mundo, mas nós estamos, em geral, entre os mais desiguais, ou seja, os brasileiros mais ricos têm muito mais recursos, né, do que os brasileiros mais pobres. Então, a diferença entre a riqueza de ricos e pobres no Brasil é muito significativa. E segundo Marx, então, ele era crítico do sistema capitalista porque, segundo ele, esse tipo de problema nunca vai ser resolvido no capitalismo. Ele acreditava que a gente precisaria ter um outro tipo de sociedade para conseguir resolver esses problemas, né, de desigualdade, desemprego, miséria, enfim. Então, em boa parte, as posições políticas dele tinham a ver com isso, né, de chegar à conclusão de que dentro da sociedade capitalista a gente não conseguiria resolver os problemas de miséria, enfim, de problemas sociais que a população vivia, né, a população, claro, aí pensando na população mais pobre, né?
e aí isso levava ele a ter várias, e a propor ideias de formar ou de constituir um novo tipo de sociedade que procurasse superar esse tipo de desigualdade. Mas essa primeira aula, a ideia é um pouco entender, então, um método, né? Ou seja, a gente viu que, por exemplo, o Comte ficou conhecido por usar um método chamado de positivista, o Durkheim ficou conhecido também por usar um método chamado, que muitos chamam de positivista também, mas em geral conhecido como funcionalista. A gente viu que a sociologia do Weber se chamava de sociologia compreensiva, e o método do Marx se chama materialismo histórico dialético, né? É um nome grande, mas que, se a gente for pegar cada palavra, por exemplo, a gente poderia explicar a partir de cada uma dessas palavras, né? Materialista, porque segundo Marx, né, aí tem um grande debate, né? Se a gente pegar, sei lá, a religião, por exemplo, a religião é algo idealista, né? A religião acredita que primeiro há uma transformação nas ideias, para depois ter uma transformação prática, né, no mundo físico, digamos assim. O Marx, ou quem segue as ideias dele, geralmente inverte esse tipo de lógica, né? Para ele, primeiro, ocorre uma alteração na vida produtiva, na vida física, material, né? Para depois isso afetar a maneira como a gente pensa. Então, por exemplo, para o Marx, o que forma, nesse sentido, né, então seria pensar que o que forma a nossa consciência, por exemplo, é a realidade social que a gente vive, a realidade concreta, material, né? Por exemplo, uma pessoa pobre não pensa da mesma maneira que uma pessoa rica, né? Viver um estilo de vida mais privado, né, de consumo, de recursos, faz com que a pessoa tenha um estilo de vida. Agora, se ela vive numa pessoa rica, que tem acesso a tudo, né, tudo que ela quer, ela consegue, enfim, ela tem disponível, isso vai mudar também a maneira como ela vê o mundo, né, pensar, enfim, o que ela vai pensar sobre o governo, sobre as desigualdades, sobre como a vida deve ser, coisas desse tipo, né. Então, o Marx é materialista nesse sentido, porque para ele o que ajuda a formar aquilo que a gente pensa são as nossas relações econômicas, sociais, é isso que influencia a nossa forma de ver o mundo, de pensar o mundo, né? E não o contrário, né? Não que primeiro a gente tem uma ideia e depois a gente age sobre o mundo. Então, é materialista nesse sentido, porque para ele o que forma o nosso pensamento, nossas ideias, está relacionado ao mundo material que a gente vive, ou seja, nossas condições econômicas e sociais. Então, se você tem acesso, né, se você tem o que comer, o que vestir, onde morar, se você tem uma boa escola, um bom sistema de saúde, você provavelmente vai ter outras prioridades na sua vida, né? Você provavelmente vai poder se preocupar com outras coisas. Agora, se você vive numa situação de miséria, né? Se você vive pensando se você vai ter o que comer hoje, se você vai conseguir uma consulta no médico, se você está preocupado que não vai conseguir pagar a conta de luz, você provavelmente vai ter um outro jeito de pensar a vida, né? Vai organizar, vai ter outras preocupações, um outro jeito de enxergar as relações humanas, né? Então, materialista nesse sentido. Histórico, porque, segundo Marx, a gente nunca vai entender o que a gente vive hoje, né? E a sociologia tem esse papel, se a gente pensar em diferente da história, né? Que já é automático, né? A gente pensa em história e estudar o passado. A sociologia tem essa diferença. A ideia da sociologia é entender o agora, né? O presente, o que a gente está vivendo nesse dia 27 de julho de 2020, né? Então, mas segundo Marx, mesmo para entender o presente, a gente precisa fazer um resgate histórico, né? A gente precisa entender o que nos trouxe até aqui, né? O que do nosso passado influencia no que a gente vive agora. Então, por exemplo, certamente se você quiser entender o porquê existe racismo no Brasil, se você não fizer um resgate histórico, entender que no Brasil houve escravidão, né, por aí cerca de 350 anos. Então, houve escravidão, um período, então, de muitos séculos, em que uma parte da população, por conta da cor de pele, foi escravizada, né, e, no entanto, se a gente olhar para a nossa história, faz só 130 e poucos anos, 132 anos, né, ou algo assim, que acabou a escravidão no Brasil, então é pouco tempo, né? Certamente, se a gente olhar para a nossa história, um dos motivos da gente ainda entender que existe racismo no Brasil está ligado ao nosso passado, né? Ter sido uma sociedade escravista e que faz pouco tempo que acabou com esse tipo de condição, né? E, claro, no meio disso também pensar que talvez de lá para cá nada foi feito, talvez, para corrigir isso, né? Para diminuir, ou não foi suficiente, pelo menos ainda, para corrigir os preconceitos, a discriminação que existem no Brasil em relação à cor da pele, a questão racial da nossa população. Então, ou seja, questões como essas, então entender por que existe racismo no Brasil, certamente não é algo que você vai conseguir entender
só olhando para o que está acontecendo agora, né? A gente, nesse caso, precisa fazer um resgate histórico, entender que a história do Brasil, o nosso passado é marcado por uma divisão racial, que inclusive está relacionado à possibilidade de ser uma pessoa livre ou não na sociedade, né? Para poder escolher onde trabalhar, como viver, ou coisas desse tipo, né? Então, o Marx sempre acredita que é necessário fazer um resgate histórico, mesmo que seja para entender o presente, a gente precisa olhar para trás para entender o que nos trouxe até aqui, né? Quais são as influências históricas, e aí, claro, olhando para a economia, para a religião, pensar até a religião, né? Por que o Brasil é um país de maioria cristã, né? Porque fomos colonizados por europeus que eram cristãos, especialmente não à toa somos de maioria católica ainda, porque foi um país muito influenciado, né, colonizado por portugueses que eram católicos e acabaram trazendo isso para nossa cultura, e impondo muitas vezes sobre outros povos que viviam aqui essa religião, né? Então, a gente olhando para a história, a gente consegue entender por que o Brasil até hoje é um país de maioria cristã, né? E dialético é uma ideia que ele traz da filosofia, né? A ideia de dialética tem a ver com a contradição, né? Então, a gente imaginar que numa sociedade existem interesses antagônicos, existem contradições. É nesse sentido que a gente pensar a dialética, né? Há uma relação entre dois ou mais elementos que ajudam a gente a entender como uma sociedade funciona. No caso do Marx, geralmente essa ideia de dialética é separar, é entender a relação entre a nossa estrutura econômica, produtiva, e a relação que ela tem com nossas ideologias. Então, por exemplo, a gente vive num sistema econômico chamado de capitalista, né? Ou seja, baseado na propriedade privada dos meios de produção, ou seja, quando a ideia de que existe um chefe, um dono, né, um patrão de uma empresa. Por quê? Porque ele é dono daquela empresa, ele é dono das máquinas, ele é dono do prédio, ele é dono das ferramentas, da matéria-prima. Então, o capitalismo existe e o objetivo desse cara é conseguir lucro, né? Por outro lado, por que a gente acha isso normal, né? Porque na sociedade a gente vê na TV, né, nos livros, na mídia, enfim, de um modo geral, as pessoas dizem que o mundo é assim e que esse é o jeito certo de se viver, né? Nas leis, né? Isso está garantido. A pessoa pode tem o direito de ter propriedade privada. Então, ou seja, Marx sempre está, nessa ideia de dialética, ele está tentando mostrar qual é a relação entre o modo econômico em que a gente produz a nossa vida e qual é a relação disso com as ideologias que a gente tem na sociedade, né? A política, a religião, a mídia, que ajudam a gente a ler o mundo, né? Digamos assim, né? Então, há uma relação entre o modo como a gente produz e o modo como a gente acredita nas coisas, né? Que seria, então, pensar essa dialética, a relação entre a estrutura econômica da sociedade e as formas de ideologia que estão presentes em qualquer sociedade. Claro, aqui eu dei o exemplo do capitalismo porque é o tipo de sociedade que a gente vive hoje, mas a gente pode pensar em outros tipos de sociedade, né? Acabei de falar da escravidão, a gente pensar, embora tenha um debate, assim, mas a ideia é não entrar profundamente nesse debate, né? Mas só para dar uma ideia sobre, né, se o Brasil sempre foi um país capitalista ou já teve outros modos de produzir a vida, né? Mas vamos imaginar que a escravidão, né, seria pensar um outro tipo de forma de organizar o trabalho, a produção da nossa vida. O que justificava ideologicamente, né, a escravidão como forma de trabalho? Ou seja, você, por conta da cor da pele de algumas pessoas, você colocar elas para trabalhar de uma forma escrava, né? A ideia de racismo, né? O racismo é uma ideologia, então é nesse sentido que o Marx olha para a realidade, ou seja, a sociedade escravista que organizava o trabalho a partir da escravidão conseguia justificar isso e as pessoas achavam, claro, hoje para a gente pode parecer muito estranho, né? Ou muito esquisita a ideia de que como que alguém é dono de uma outra pessoa, né? E é porque hoje a gente já tem outros valores. Embora ainda tenha trabalho escravo, né? A gente às vezes fica parecendo que não existe mais, mas existe, né? É só acompanhar aí no jornal. Vira e mexe tem reportagens de fiscais do Ministério do Trabalho e a polícia que acabam encontrando, né? Pessoas que estão vivendo num trabalho escravo. Só que, claro, hoje, em geral, esse trabalho, a justificativa não é a partir da cor da pele, por exemplo. Mas geralmente é por questão de dívida, né? Então é muito comum você ver gente que às vezes vive numa situação de muita pobreza, aí recebe uma proposta de trabalho que é basicamente trabalhar em troca de comida, né? E aí sempre tem uma desculpa de que aquela pessoa não vai ganhar salário porque ela tem uma dívida, ela tem que pagar passagem não sei do que, o custo, etc.
que aquela pessoa, que o patrão, digamos assim, teve com aquela pessoa. Então, o trabalho escravo, na verdade, ainda existe, né? Ele é proibido por lei, mas ele ainda existe. E, em geral, é muito associado a essa ideia, né, de pessoas que aproveitam da extrema pobreza de alguns grupos sociais e praticamente trocam o trabalho dessas pessoas por um prato de comida, né? Isso é considerado um trabalho escravo nos dias de hoje. Então, mas olha só, quando a gente pensa numa sociedade escravista, então, no caso do Brasil, o que mantinha, né? O que justificava na cabeça das pessoas que alguém poderia ser mantido como escravo? Geralmente a justificativa era o racismo, né? Dizer que aquelas pessoas que eram escravizadas eram inferiores e que por causa disso elas poderiam ser escravizadas. Hoje a gente, né, ainda bem, não acredita mais nisso, mas já existiu isso, ou seja, existiu uma relação, havia uma justificativa, né? Não é que o pessoal daquela época era doido, simplesmente, né? Eles tinham uma justificativa, embora hoje a gente considere que ela está totalmente equivocada, é uma ideia totalmente errada, mas existia, né? Ou seja, então é nesse sentido de dialética, você sempre pensar na relação entre a forma como a sociedade se organiza para produzir e o que justifica aquilo do ponto de vista ideológico, né? O que dá sentido para as pessoas, digamos assim, de como elas justificam aquela maneira como elas vivem, né? Como elas organizam a forma como elas produzem a vida, coisas desse tipo. Então, um método do Marx, né, conhecido por materialismo histórico dialético, tem a ver com isso. Então, a gente pode pensar nessas três palavras, ou seja, tentando entender a relação entre a produção econômica da sociedade e as ideologias que existem, né, na política, na religião, no direito, enfim, que dão base, justificativa às maneiras como cada sociedade se organiza nos diferentes tempos históricos, né? A gente pode pegar a história de um país aí e ir pensando como cada sociedade se organizou a partir de um país ou várias sociedades também, né? Então, basicamente, esse é o método do Marx, né? Sempre pensando nessas relações de produção e a relação disso com as ideologias, né? Que servem para justificar a maneira como a gente vive, como a gente organiza a sociedade. Uma coisa que é interessante também, que está pontuado ali no slide, né? O Marx também sempre pensa nessa relação, por exemplo, de organizar as relações de produção, existindo nas sociedades uma classe dominante e uma classe oprimida, né? Claro, se a gente pensar hoje na sociedade capitalista, seria pensar a classe dominante nas pessoas ricas, né, que os donos das grandes empresas do país, e a classe oprimida seriam os pobres, né, as pessoas, os trabalhadores que precisam trabalhar em troca de um salário para sobreviver no seu dia a dia, né? Então, segundo Marx, isso é um padrão que se repete em outras sociedades também, né? A sociedade escravista, né? Tinha então a classe oprimida como os escravos e a classe dominante, né? Que oprimia os senhores, dono das fazendas, enfim, das terras. Se a gente pensar na Idade Média, por exemplo, também, né? Tinha os senhores feudais, donos das terras, das propriedades agrícolas, e tinha os servos, né? Que trabalhavam para ele e trabalhavam nas terras dos senhores, em troca tinham que pagar, né, contribuir com alguns impostos ou dar uma parte da sua produção para o senhor feudal viver, né? Então, seja a sociedade que a gente for olhar, segundo Marx, né, seja na Idade Média, seja na sociedade que tiver escravidão, seja nas sociedades de hoje capitalistas, a gente tem essa divisão social, né? E aí isso é importante. Então, o Marx sempre olha para a divisão de classes dentro de uma sociedade, né, que está ligada ao sistema produtivo, né? Então, a ideia de que você tem classes dominantes, né, que comandam a sociedade, que são donas do que ele chamava de meios de produção, ou seja, o que é o meio de produção? É tudo aquilo que é preciso para produzir, né? Então, sei lá, se é no espaço rural, por exemplo, o que é necessário? Você precisa ter terra, você precisa ter semente, você precisa ter trator, maquinário, né? Então, geralmente, a classe dominante no setor agrícola é quem tem todas essas propriedades. E, por outro lado, quem não tem todas essas propriedades trabalha, né? Vende o que o Marx chamava sua força de trabalho, ou seja, sua capacidade física e intelectual de fazer uma atividade em troca de um salário, né? Então, se você não é dono de terra, não é dono de máquina, não é dono de nada, sobra para você vender sua capacidade de trabalhar, né? Pelo que a gente chama de salário. Então, segundo Marx, a sociedade moderna é marcada por essa divisão. Claro, a gente também pensando no espaço urbano, a maioria dos brasileiros hoje já mora no espaço urbano há um bom tempo, já há algumas décadas. Na cidade, no espaço urbano, geralmente é o que a gente chama de empresa, né? Então, a classe dominante seria os donos das empresas, né? E aí, né, quem tem os prédios, as máquinas, as ferramentas, que são necessárias para se trabalhar. Por outro lado, os trabalhadores comuns, em geral, vendem a força de trabalho, ou seja, você precisa
numa cidade, já que você não é dono de nenhuma empresa, você precisa trabalhar para uma empresa para ganhar um salário e sobreviver. Né? Então, o Marx sempre, a análise dele, no método dele, sempre está relacionada a essa perspectiva de analisar também como funciona a estrutura econômica e como se organiza ideologicamente a sociedade para justificar o modo como vive, também do ponto de vista da divisão de classes, né? Essa ideia de classe, então, dominante, classe oprimida. O Marx, geralmente, as palavras que ele usava para pensar na sociedade capitalista, né, ele chamava a classe dominante de burguesia, né, e a classe oprimida, geralmente, ele chamava de proletariado. Né? Não é uma palavra muito comum hoje em dia, né? Então, hoje em dia, geralmente se fala ou classe dominante, ou se fala as elites, ou os ricos, e assim como geralmente não se fala proletariado, hoje em dia já se fala mais os pobres ou os trabalhadores, né? Mas, enfim, são palavras que indicam a mesma classe social, as pessoas que estão mais ou menos na mesma situação. Enfim, são palavras diferentes, mas que indicam o mesmo sentido, né? E aí, segundo Marx, né, a gente pensar essas classes, por exemplo, têm interesses antagônicos, né? Na medida que a sociedade é dividida em classes, significa que a sociedade, consequentemente, tem interesses diferentes. Então, por exemplo, segundo, se a gente pensar os patrões, né, as pessoas ricas, a ideia deles é aumentar cada vez mais o lucro, né? Ganhar cada vez mais dinheiro, seja da forma que for, encontrar uma maneira de ganhar mais dinheiro, certamente o patrão vai fazer isso. E muitas vezes inclusive, tirando direitos dos trabalhadores. Né? Segundo Marx, então, os patrões vão tentar arrumar maneiras de ganhar mais dinheiro, de aumentar o lucro. E uma das formas, inclusive, às vezes, é prejudicar os próprios trabalhadores, retirando direitos desses trabalhadores. Por outro lado, os trabalhadores, claro, querem melhorar suas condições de trabalho, suas condições de vida, né? Querem ganhar salários melhores, querem ter mais direitos, né? Pensar aí, por exemplo, férias, sei lá, se a gente pensar na legislação brasileira, os direitos, né, que em geral um trabalhador que tiver carteira assinada, né, como a gente costuma dizer, quais direitos os básicos que ele tem, né? Ganhar um salário, ter direito a vale transporte, ter direito aí, claro, que às vezes depende também de quantas horas por dia ele trabalha, entre outras coisas, mas ter direito a horário de almoço, refeição, ter direito a 13º, férias, folga semanal, esse tipo de coisa. Então, e claro, a ideia é que quanto mais direitos, né, os trabalhadores, isso até virou uma polêmica na época da campanha presidencial, né, que que era candidato na época, né, o Bolsonaro, e depois acabou vencendo a eleição, ele chegou a falar, né, numa entrevista que precisaria pensar se com muito direito vai ter pouco emprego, né? Ou seja, segundo ele, se os trabalhadores tivessem muitos direitos, isso seria um sinal de que reduziria o lucro das empresas, né? E aí não seriam contratadas as pessoas. Então, isso sem querer querendo, digamos assim, aí o Bolsonaro retratou um pouco do que é a ideia do Marx, né? Que há um conflito na sociedade entre as classes sociais, né? Porque, por um lado, né, os mais ricos querem ganhar mais dinheiro, aumentar seus lucros, e, por outro lado, os trabalhadores querem mais direitos, melhorar sua qualidade de vida, melhorar as condições de trabalho, e, por conta disso, tem sempre um confronto, né? A ideia do Marx está sempre marcada para essa ideia de que há um confronto também, há uma disputa social que vai ajudando a formar a sociedade da maneira como ela é. Ou seja, e segundo Marx, a sociedade se transforma justamente porque tem esse conflito de classes, né? Tem as pessoas lutando por seus interesses e isso vai gerando transformação histórica. Um exemplo básico disso, né? Se a gente for pegar até para entender a transformação do mundo medieval para o que a gente é hoje, né? Um grande marco, geralmente, de mudança, né, da sociedade medieval para a sociedade moderna, capitalista que a gente vive hoje, é a Revolução Francesa, né? Ela é um bom exemplo do que seria uma luta de classes, então, né? Porque o que foi a Revolução Francesa? A nobreza, né, os nobres, os senhores feudais, que eram os proprietários das terras, viviam numa condição de vida muito boa, né? Tendo, enfim, como a gente costuma dizer, né, do bom e do melhor, enquanto que o resto da população vivia numa situação miserável, né? E, ao mesmo tempo, muitos comerciantes da época, enfim, não conseguiam lucrar ou ganhar mais dinheiro, porque quem dominava a sociedade eram os nobres, né? E a sociedade funcionava de acordo com as ideias, os valores da nobreza. Aí o que aconteceu? A Revolução Francesa, então, foi uma luta de classes, ou seja, principalmente os burgueses, né? Que é como Marx, que virou a sociedade dominante no capitalismo, organizou uma revolução
junto com as pessoas mais pobres também, e conseguiram derrubar os nobres, né, derrubar o rei e reorganizar a sociedade francesa, e depois outras sociedades também foram sofrendo essas transformações. A independência dos Estados Unidos também é muito marcada, é associada a um marco assim político, né, social, dessa transformação das sociedades modernas. Então, mostrando que um confronto de classe, né, ou seja, as sociedades modernas capitalistas surgiram do enfrentamento, né, dos grandes comerciantes, das grandes indústrias que estavam surgindo, seus interesses não eram mais compatíveis, digamos assim, com os nobres, né, com as monarquias no poder, e eles foram lá e organizaram revoluções e conseguiram tirar do poder os nobres, né? Então, e passaram, no caso, a burguesia passou a ser a nova classe dominante. Então, um exemplo bem prático, assim, né, de a gente conseguir visualizar historicamente essa ideia da luta de classes, né? Houve um enfrentamento, então, na Idade Média, entre os nobres e o que a gente chamaria hoje aí da burguesia ou dos grandes empresários que viam seus negócios travados, né, por aquele modelo de sociedade e conseguiram impor um novo modelo de sociedade. Fizeram revoluções aí, né, Revolução Francesa, Independência dos Estados Unidos, geralmente são as mais mencionadas para pensar isso. E a gente pode pensar até mesmo hoje, né? Hoje, quando a gente pensa a ideia de uma luta de classes, a gente poderia pensar na ideia de sindicato, por exemplo, né? Os sindicatos, os trabalhadores se organizaram em sindicatos para representar seus interesses, né? Para negociar salário, para negociar direitos, organizar greves, manifestações, para pedir melhores condições de trabalho. Claro que a gente aqui também tem que pensar uma outra coisa, que às vezes a gente perde de noção, né? Por conta do tempo, enfim. As condições de trabalho que a gente tem hoje são muito diferentes do que era, por exemplo, sei lá, no século XVIII, né? As condições, morria muita gente nas empresas, porque as condições, né, não havia preocupações de proteção, né, em relação ao trabalho, os salários eram muito, muito, muito baixos, não que hoje seja muito alto, né, mas era pior ainda. Então, pensar nessa ideia de reorganizar, de lutar, né, de fazer uma luta de classes, tem a ver com essa ideia, né, os trabalhadores vendo essa condição horrível que eles trabalhavam, né, máquinas que não tinham nenhuma condição de segurança, salários muito baixos, uma condição de vida muito complicada, eles começaram a se organizar em sindicatos, fazer protestos, e a partir disso conseguiram melhorar suas condições de trabalho, né, instituir salários melhores, instituir direitos, né, como folga, férias, conseguir, então, alguns avanços aí. Então, é nesse sentido que o Marx olha, e claro, por outro lado, os patrões, em geral, se organizam também para tentar manter seus direitos ou ampliar, né, possibilidades de que aumentem seus lucros ou coisas do tipo, né. Então, segundo Marx, qualquer sociedade, né, seja a sociedade lá da Idade Média, claro, se a gente pensar aqui no Brasil, a gente teve escravidão, então, como eu acabei mencionando também, a gente pensar, claro que havia uma luta ali, né, por exemplo, a população que era escravizada, ela não era passiva, né, não é que eles ficavam parados aceitando a escravidão. É só a gente pensar que, por exemplo, a gente teve o Zumbi dos Palmares, né, o quilombo que ficou mais conhecido pela resistência, ou seja, as pessoas conseguiam fugir da escravidão, iam lá para se refugiar, viver, ou seja, então não era uma coisa passiva, né? Não é que as pessoas aceitavam a escravidão, né? Elas estavam resistindo, lutando, fugiam, enfim, armavam alguma coisa para poder escapar da escravidão. E por outro lado, os senhores donos, né, das fazendas e tal também organizavam formas de perseguir essas pessoas, recapturar, ou coisas desse tipo, né? Claro, visando, porque para ele perder alguém seria perder dinheiro, né? Perder lucro na fazenda dele. Então, seja na sociedade escravista, seja na Idade Média, né, a burguesia depois se organizando para lutar contra a nobreza, seja hoje na sociedade capitalista, segundo Marx, o que ajuda a mover a história, né, a gerar transformações na história, é essa luta de classes, ou seja, esse enfrentamento entre grupos sociais com diferentes ideologias, pensamentos, claro, cada um procurando aí prevalecer os seus interesses, aquilo que for melhor para si, né? E aí, como eu falei ali no primeiro slide, né, que o Marx muitas vezes teve problemas, porque nesse caso, quando a gente pensa no capitalismo, ele sempre estava do lado, em geral, dos trabalhadores, né, defendendo os direitos ou a organização dos trabalhadores em sindicatos, em protestos, manifestações favoráveis aos trabalhadores. Então, isso gerou muito problema político para ele, né? Então, ele geralmente é algo que marca a história dele. Então, ele era alguém que, ao mesmo tempo, estava tentando analisar o que acontecia na sociedade,
mas que também tinha um lado, né, deixava muito claro o lado político dele, né, nessas questões. Algo que não é muito comum, né, que a gente viu aqui o Durkheim, o Weber, o Comte, eles não tinham, talvez, tão explícita, às vezes, ou não ficou tão marcado ao longo da história isso, mas é claro que, em geral, não existe muita imparcialidade, né? Todo mundo, em algum momento, tem algum lado, tem alguma defesa, né, de algum valor. Então, isso é mais ou menos comum em qualquer lugar na sociedade. Acho que por hoje é isso.